Você já ficou em dúvida em saber qual é a altura certa para instalar um pendente? Não se preocupe, essa dúvida ela é muito mais comum do que você imagina. Os pendentes são produtos de iluminação super versáteis. Além da sua facilidade de instalação, nós também podemos usar de várias formas diferentes. Tanto que podemos usar na sala, no quarto, na cozinha, em qualquer tipo de ambiente. Nesse vídeo de hoje, eu vou ensinar a você os truques para a instalação do pendente. Vamos falar um pouquinho sobre a altura dele e como nós vamos ver isso no ambiente. Para começar, vamos definir primeiro o que é um pendente. O pendente ele é um produto de iluminação que normalmente vem com fio e cabo e ele fica instalado no teto. Os pendentes normalmente eles são utilizados tanto para criar uma iluminação focada, direcionada para um objeto em específico, por exemplo, uma mesa de jantar, e também temos pendentes com iluminação difusa, que trazem um pouco mais de iluminação no ambiente. Os pendentes, além da sua funcionalidade, como eu falei, difusa e também com a iluminação mais abrangente, eles se tornam peças de decoração no ambiente. Muitos pendentes hoje são peças de obra de arte, então você, além de ter a iluminação, você também traz estilo e versatilidade para o seu projeto. A altura da instalação dos pendentes acabam sendo um ponto crucial no projeto, porque é essa altura que ela vai definir como e qual é a funcionalidade do pendente que você quer utilizar no seu projeto. A regra geral para a instalação dos pendentes diz que o pendente deve ser instalado de 70 a 90 centímetros da base da mesa ou da bancada de estudo onde você estiver utilizando ele. Essa altura, por exemplo, para uma mesa de jantar, ela possibilita uma boa iluminação e também um dos fundamentos principais da iluminação, que é não causar ofuscamento no usuário daquele espaço. Se nós colocamos o pendente muito abaixo, ele não fica funcional. Ele pode atrapalhar a visão ou até mesmo ser um obstáculo em cima da mesa. Acontece muitas vezes do cliente colocar o pendente muito abaixo e acabar quebrando o pendente, porque às vezes você vai passar um prato ou trazer uma panela e acaba esbarrando na peça. Por isso, a altura dele é fundamental ser de 70 a 90 centímetros, dependendo do tipo de iluminação que você está usando nesse pendente. Quando o pendente está instalado numa ilha ou numa bancada de cozinha, a altura do pendente vai ser muito parecida com a da mesa de jantar, de 75 a 85 centímetros. Aí também vai muito da altura das pessoas que vão usar aquele ambiente. Então nós podemos fazer também essa adaptação. Pessoas mais altas, a gente tende a colocar o pendente um pouco mais alto. Essa altura, ela já ajuda a iluminar bastante essa área onde você vai estar utilizando, seja ela na cozinha ou na mesa de jantar. Normalmente, nesses espaços, por exemplo, como a bancada, nós vamos utilizar pendentes com uma iluminação um pouquinho mais direcionada. Então, ele estar um pouquinho mais alto ajuda a gente a abrir um pouco mais a iluminação. Normalmente, usamos esses pendentes um pouco mais fechados para a bancada, para justamente não causar o ofuscamento em quem está utilizando aquela área. Quando falamos em pendente para o quarto, nós temos a opção de pôr, por exemplo, uma peça mais decorativa do lado da cama. Para esse pendente, vamos utilizar de 50 a 65 centímetros em média. Aqui o pendente vai ficar um pouco mais baixo, justamente por causa da altura da cama. Aqui nesses ambientes, a altura da cama, ela também pode refletir na altura em que vamos utilizar o pendente. Se estamos utilizando um pendente que ele tem uma opção um pouco mais direcionável, essa altura ela precisa ser bem regulada, porque senão nós não conseguimos a iluminação ideal, por exemplo, para ler um livro e podemos atrapalhar a outra pessoa que está na cama. Já, por exemplo, em pendentes que vão ficar no espaço de corredor ou de circulação, aqui a regra é utilizar a altura do pendente onde você não obstrua a passagem das pessoas. Por isso, também quando for fazer a instalação, nós precisamos ter essa relação da altura das pessoas que utilizam o ambiente ou que podem vir a utilizar, porque essa altura ela vai determinar como vai ser instalado o pendente nesses espaços. Um outro ponto que precisamos considerar dentro de um projeto onde nós vamos utilizar uma peça decorativa como pendente é o tamanho dele. Outra relação que precisamos fazer, além do tamanho da peça, é a altura do nosso pé direito. Essa altura do piso ao teto, ele vai determinar qual o tamanho do pendente que nós vamos utilizar. Essa medida também é muito importante, porque a proporção ela pode estragar um projeto se for uma escolha completamente errada. Existem casos onde as pessoas querem usar aqueles lustres, por exemplo, de braço de cristal, mas eles são muito grandes. Dependendo de onde você vai colocar essa peça, por exemplo, num apartamento onde o pé direito chega no máximo a 2,40, 2,45, essa peça já não é uma peça ideal para aquele espaço, porque ela vai ocupar muito espaço ali naquela área
e vai acabar atrapalhando em vez de ficar bonito o seu projeto. E você, já escolheu a altura que você vai instalar o seu pendente? Se você tem uma experiência ou quer fazer qualquer comentário, deixa aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir. E se você quer aprender mais sobre iluminação, se inscreve aqui no nosso canal. A LED, tudo em iluminação.